Olá, bom dia a todos. Eu publiquei hoje, dia 15 de outubro de 2020, ah, um caso no Instagram de uma paciente com síndrome de Wolfram. Mas no Instagram a gente não consegue dar os detalhes do exame clínico, da semiologia, da anamnese, enfim, que é o mais importante na hora do diagnóstico. Então eu resolvi gravar este áudio para falar para vocês como foi o raciocínio clínico que eu usei para esse diagnóstico. Essa paciente de 30 anos, ela já tinha passado com vários colegas oftalmologistas e neurologistas, e o último neurologista dela pediu para passar comigo, né? E ela já vinha com a história que ela teve uma neurite no olho esquerdo, né? Uma neurite no olho esquerdo. Então ela se queixava de uma perda visual que ela refere como aguda no olho esquerdo, mas que, enfim, fez ressonâncias normais, e que aí passava com o oftalmo dizia que não tinha nenhuma alteração na visão, que a visão era até normal, e aí outros oftalmos sugeriram que ela poderia ter uma central serosa, porque o fundo de olho era normal, ela era jovem, mas que ela se queixava da perda de visão, enfim. Os neurologistas não conseguiam ver também alterações na ressonância, nem no exame neurológico, e eles ficavam também sem uma hipótese diagnóstica. Mas esse último neurologista pediu para ela passar comigo, porque ela tinha outras duas, pelo menos foi o que ela falou, ela tem outras duas queixas, vamos dizer assim, e que por isso o neurologista pediu para passar comigo, porque ele falou, vamos ver se o Fred consegue juntar aí tudo em um mesmo problema, né? E a questão é que, assim, qual era a história pregressa dela? Ela, 30 anos, mas ela tinha diabetes desde os 18 anos de idade, diabetes insulina dependente. E ela tinha também, isso durante a história, a gente conversando, ela falou que começou a perceber uma dificuldade de audição, uma diminuição da audição, mais ou menos na mesma época que ela teve a percepção da perda visual do olho esquerdo, que foi 5 anos atrás. Enfim, ela fez exames audiológicos, né? Fez o Bera, e vendo o relatório do Bera dizia que existia sim um déficit de audição, e esse déficit de audição era neurosensorial. Aí, vem com perda de visão, e com isso, quando eu olhei o OCT, eu não tinha nem feito o fundo de olho, mas quando eu olhei o OCT, achei que não ia ter nada no OCT, enfim, não sei, eu não estava com essa impressão de que o OCT fosse ajudar tanto. Aí eu vi aquela alteração, eu vou colocar aqui também no Telegram, mas tem no Instagram, muito claro o defeito, a diminuição das fibras nervosas do setor temporal nos dois olhos, ou seja, configurava uma atrofia óptica dessas com características de causa hereditária. Então imediatamente veio na minha cabeça essa hipótese. Eu falei, peraí, uma paciente com diabetes mellitus, um déficit auditivo, que no relatório do Bera dá como uma surdez neurosensorial, e ela tem esse OCT, então a gente tem que pensar em Wolfram. E o que provavelmente não permitiu o diagnóstico pelos outros colegas, o que eu acho é que, assim, acredite se quiser, se vocês vão ver nos exames, o OCT tem uma alteração bem importante, mas o campo visual não tem um defeito central importante, e acredite se quiser, a visão dela não é ruim. No olho direito ela é 20/25, e no olho esquerdo ela é 20/40. Então ela não tem uma perda visual tão importante, curiosamente, assim, ainda bem. Então talvez isso fez com que até os colegas oftalmologistas tenham dito a ela que ela não tinha nada. No fundo de olho, a alteração, a atrofia óptica realmente é discreta, assim, a atrofia é discreta, a atrofia no nervo, no disco mesmo, a rima neural, ela é discreta. Mas a diminuição das fibras do feixe papilomacular é muito clara. Tá? Então é importante, eu ressalto isso porque são coisas, embora relacionadas, mas ela não é uma coisa igual a outra.
Então, às vezes você pode ter uma palidez não tão importante da rima temporal, mas quando você olha as fibras do feixe papilomacular, você praticamente não vê. E isso você consegue ver ou com o oftalmoscópio direto ou mesmo na fundoscopia pela lâmpada. Mas você coloca lá um feixe de luz pequenininho, você vê o brilho no setor superior, e quando você chega na temporal, ele desaparece, fica aquele vermelho só da retina, depois volta a ter o brilho das fibras nervosas quando você chega no setor inferior. Então ela tinha isso muito claro, muito fácil de perceber. Então, para mim, ficou muito claro que ela tinha uma atrofia óptica temporal bilateral, e junto com esse diabetes e essa surdez neurosensorial, de acordo com o relatório do Bera, eu levantei a hipótese dessa síndrome de Wolfram, né, de Moad. Outra coisa que é importante é o seguinte: se você parar para pensar assim, não, mas ela teve uma perda visual aguda, até pensar em neurite e tal. Mas aí é que está a questão. Então, o paciente às vezes coloca na cabeça uma determinada coisa. Então, assim, você às vezes tem que, infelizmente, quase induzir o paciente. Evidentemente que isso, com o tempo e a experiência, você vai tendo uma capacidade maior de induzir, mas num bom sentido, ou seja, você conseguir a informação que corrobore com o exame físico, né? Então, eu sempre digo, não é pecado voltar para a anamnese. Se você está no exame físico, volta para a anamnese, questiona especificamente alguns pontos que são fundamentais em determinados casos clínicos, como esse. O que foi que eu fiz? Quando eu vi isso, eu questionei a ela, eu questionei a ela o seguinte, falei para ela, olha, o seu quadro parece ser bilateral, então agora você me diz que é só em um olho, isso não é compatível com o que eu vejo no exame de fundo de olho e nesse exame aqui que eu mostrei o OCT para ela. E aí ela confessa, né? Confessa assim, no bom sentido, porque ela fala, não, eu percebo que eu tenho um embaçamento do olho direito, mas não é muito importante, é muito leve. Mas é mais importante no olho esquerdo. E mais, ela disse também que ela percebeu a perda de visão do olho esquerdo. Ela foi muito clara em dizer que foi em um sábado que ela estava preparando, enfim, um relatório do trabalho, um trabalho que ela levou para casa do emprego dela. Ela faz a parte de marketing, enfim, e ela estava fazendo uma edição de fotos e que ela precisava de uma precisão maior nessa hora da edição. E aí ela fechou o olho direito para usar só um olho, sabe aquela coisa meio tipo mira? E aí ela percebeu essa perda de visão do olho esquerdo, porque ela via que ela não tinha tanta nitidez. Então, na verdade, a percepção foi aguda, né? Como havia essa assimetria, existe mesmo essa assimetria, enfim, né, no caso dela, fez parecer que era uma perda visual aguda unilateral. Então isso causa uma confusão completa, realmente atrapalha o diagnóstico. Então, por isso, e além de outras coisas que eu já falei agora no começo do áudio, é que eu achei importante gravar esse áudio e falar para vocês a minha experiência no diagnóstico desse caso, tá? Então é isso. Uma boa tarde, um bom dia a todos.